Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som e também gravando em dupla função, André Mota, fazendo tudo chegar legalzinho para vocês, que nos prestigiam também agora ao vivo e também no YouTube. Se você entrar ali no YouTube, você escreve meu nome, Newton Schultz. Ali você tem todos os programas que já estão sendo gravados há muitos anos, né? No meu canal não, porque meu canal ele tá lá desde outubro, novembro, se não me engano, é um canal novo. Mas já tem bastante gente que está acompanhando e ali, na medida da possibilidade, a gente posta as coisas, né? E os programas da Rádio Mundial estão sendo postados ali na íntegra. Inclusive, não é nem em dupla função, em tripla função o André, porque é ele que entra lá no canal e posta, né? Então é isso, queridos ouvintes. Você que está agora em sintonia conosco, independente de como for, receba da equipe Caminhos da Consciência um grande fraternal abraço. Nós aqui, a gente tenta, cada qual com a sua tônica, porque nós somos muitos comunicadores, né? As pessoas pensam, né, que a gente conhece todo mundo, mas não é assim. Às vezes eu encontro alguma pessoa em algum lugar que vê que eu sou lá o comunicador da Rádio Mundial, fala, porque o programa da pessoa tal... As pessoas precisam entender que a gente chega aqui na rádio, a gente faz a nossa gravação e depois a gente vai embora. Então a gente normalmente conhece os comunicadores que às vezes tem um evento ou outro, tal, ou o que entra depois e o que vem antes da gente. Então a gente vai conhecendo, né? Eu agora estou com mais de 10 anos de Rádio Mundial, agora precisamente indo para 12, né? Então eu já conheço bastante gente, né? Mas cada programa tem a sua individualidade, tem a sua forma de passar o conhecimento. E eu aqui, Newton Schultz, com vocês, eu sempre procuro colocar de acordo com o caminho que eu escolhi. Como eu sempre digo, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, inclusive é a única coisa que eu divulgo no meu programa, mas eu não estou representando ela aqui, eu estou como uma pessoa que vem trazer para vocês a minha forma de ver, pensar e refletir de todo o manancial de conhecimento que está ali, que representa o trabalho, por que não assim dizer, trabalho com T maiúsculo, né, do professor Henrique José de Souza, que foi o seu fundador, nascido em 1883 e depois ele saiu da face da Terra em 1963 como corpo físico, né? Então é isso, gente. Então vamos conversar. No programa de hoje, amanhã é dia do quê? Amanhã é o Dia das Mães. Amanhã nós temos a celebração do Dia das Mães. No meu ponto de vista, Dia das Mães, tanto mães passadas, mães presentes, mães futuras, deveria ser todo dia, né? Esse amor, essa extensão dessa consciência que vem e se projeta em nós, né? Mas, hoje no programa, eu vou tentar colocar, além dessa parte da celebração do Dia das Mães, que vai ser comemorado amanhã, segundo domingo de maio, como ficou convencionado, vou tentar falar de uma forma um pouco mais aprofundada do que representa exatamente essa energia da mãe, que a gente parte de realidades celestes. Nós temos mães celestes ou cósmicas que trazem todo esse potencial de vibração aqui para o face da Terra, e aí surge o que nós chamamos de mãe aqui, né? Que seria a reprodução de todos os seres, de todos os reinos. Então nós temos mães dos minerais, dos vegetais, dos animais, dos hominais também. E, claro, nesse sentido mais cósmico, no momento atual da evolução que nós estamos, nós temos também a mãe dos anjos. Então vamos conversar sobre isso, né? Primeira coisa, muitas pessoas associam os dias das mães ligados à cultura americana. Já vou explicar isso. Nós temos a Anna Jarvis, do ano de 1907, aonde, em relação ao memorial da mãe dela que faleceu, aí gerou todo um alvoroço, vamos dizer assim, aí as pessoas começaram a transformar em comércio, aí ela lutou contra isso. É interessante você pesquisar, isso está na internet, não vai ser o foco do meu programa, mas procure pesquisar sobre Anna Jarvis,
dois N's, Ana com dois N's e Jarvis, Jarvis. Aí ali você vai ver da onde vem todo esse processo aí, que diz que comemora-se o Dia das Mães nessa data, mas na verdade, sempre algum acontecimento, quando ele tem alguma proeminência, sempre tem alguma coisa oculta por detrás que faz realmente essa energia se locomover, ser criada e ganhar potência. Então é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. Então, saindo um pouquinho desse lado da cultura americana de Ana Jarvis, ligado ao dia 13 de maio, que é realmente o dia, né, vamos dizer assim, onde deveria se comemorar, e antigamente era assim, se não me engano, hoje não, colocaram para o segundo domingo pela facilidade, etc. Vamos tentar falar desse lado mais oculto, desse lado onde a gente se solta um pouquinho para entender essa potencialidade criadora que é aqui manifestada diretamente na face da Terra, nós chamamos de mães, né? Ainda uma associação em relação ao dia 13. Se nós pegarmos a cultura dos hebreus, que é uma cultura extremamente antiga, o povo semita, ele deriva de uma etapa evolucional anterior à nossa. Se você pegar no alfabeto hebraico, a 13ª letra, ela se chama Men. Men, que origina depois, com todas as miscigenações que acontecem nas formações dos idiomas, origina a palavra mãe. Então nós temos uma ligação muito grande em relação a todo esse processo. E essa 13ª letra mãe representa água, representa vida, representa energia, representa vitalidade, ou mesmo essa força de reprodução. É uma das 3 letras troncos do alfabeto hebraico, que quando nós falamos do alfabeto hebraico, nós temos 3 letras que trazem esse potencial de letras, como eles mesmos dizem, letras mães ou raízes, depois 7 letras duplas e 12 letras simples. E a letra Men, que é a 13ª letra, ela representa uma das 3 que representam essas letras troncos, que é o Aleph, o Men e o Shin, que é exatamente a primeira, a 13ª e a 21ª. Então aí você já pega um arquétipo incrível ligado ao 13. Isso eu digo em relação às forças ocultas, para que você tenha uma compreensão dessa energia voltada para o dia 13. Um outro exemplo do dia 13. Se você transformar os números em tríades, como causa, lei e efeito, o número 13 é o primeiro da 5ª tríade, que representa uma consciência que o ser humano ainda está trabalhando. Está totalmente imersa nele, mas ainda está trabalhando. Como assim? Já vou explicar. Número 1, 2 e 3, a primeira tríade. 4, 5 e 6, a segunda. 7, 8 e 9, a terceira. 10, 11 e 12, a quarta, que é a realidade atual, daí 12 signos, 12 apóstolos. E o 5º princípio, 13, 14 e 15. Então, o 13 começa também no 5º princípio, a energia que nós estamos vibrando. Daí que você pega em várias culturas, sempre o arquétipo de mãe, nós temos aquela coisa celeste. Vamos pegar o que a gente mais conhece. Você pega a própria imagem da Virgem Maria. Você pega ali, ela tem o manto dela cravejado de estrelas, um manto azul representando o céu, e ali você tem todas as estrelinhas ali colocadas nesse manto azul, já dando essa projeção de céu ou de uma energia divina ligada a eles. Se você pegar a cultura egípcia, você tem a deusa Nut. A deusa Nut, se você pesquisar, é N-U-I-T mudo, só o T. Você vai ver que é aquela deusa que ela faz um ângulo de 180 graus no seu desenho, que simboliza o quê? Simboliza exatamente essa parte da força da mãe, que está presente nessas estrelas como uma força cósmica, abençoando e protegendo a própria face da Terra. E quando nós falamos de estrelas, quando que a gente consegue observá-las? À noite. Daí que essa palavra da deusa Nut, que é uma deusa feminina, origina depois para o futuro novamente, com toda a miscigenação dos idiomas e culturas, o que nós chamamos de noite aqui, ou mesmo em inglês, night, por aí vai, que vem dessa origem egípcia, que é um povo fantástico, que representava toda a vertente de civilizações antigas, daí toda a especialidade desse polo evolutivo ali projetado, onde a humanidade até hoje vai ali,
olhar as pirâmides, a esfinge, e tem que decifrar todos os processos que estão ali ligados. Voltando ao arquétipo da mãe, vejam que interessante. Quando nós falamos dos 12 signos do zodíaco, que é o lugar onde todos os planetas passam, sendo que nós temos 7, sem falar dos planetas, vamos dizer assim, transpessoais, que é Urano, Netuno e Plutão, onde todos os planetas passam. Se você observar, ou mesmo se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que os planetas eles passam sempre no mesmo local. Então existe uma faixa que forma um cinturão zodiacal. E esses 7 planetas sagrados que originam também em todas as culturas os nomes dos dias da semana. Se você pegar Sunday é dia do sol, domingo, né? Em inglês, Monday, que moon é lua, day, dia, o dia da lua, lunedi, martedi, quarta-feira, miércoles. Então você tem um nome ali projetado dos planetas nos dias da semana. E esses planetas que passam ali nesse cinturão, na verdade ele é uma elipse ou mesmo um círculo. E o que eles representam? Como se fosse um grande útero cósmico. E como nós estamos aqui na face da Terra, esse grande cinturão zodiacal aonde esses 7 planetas passam, seria o grande útero cósmico da Grande Mãe. E os eflúvios celestes, que vêm de lugares ainda inimagináveis, que na teosofia nós chamamos de além a caixa, são forças que vão ter que passar por essas constelações. Ali elas são moduladas e se projetam aqui no planeta Terra como forças de vida. Então, se você parar para pensar, é o próprio propósito da criação que nós temos aqui, da reprodução através do sexo. A mulher ali com o seu útero, ali você tem chegando os espermatozoides, os gametas, que são essas forças que estão além da realidade que a gente compreende, e quando elas ali adentram, começa o processo de reprodução, que gera a vida. Então, todos nós somos impactados por essas energias e por essas consciências. E tudo isso está associado a quem? Ao arquétipo da mãe. Isso é muito bonito. Quando a gente começa a entender isso, a gente precisa compreender que isso está na mulher. Você olha para a mulher, essa força está nela. Óbvio que ela necessita do homem como polaridade para a força da reprodução. Não tem como ela fazer essa reprodução sozinha. Mas nós precisamos compreender que essa energia, ou essa força cósmica que nós estamos tratando hoje como celebração dos dias das mães, Dia das Mães, que acontecerá amanhã, trazem aspectos transcendentais fantásticos. Vamos continuar conversando sobre isso. Então, quando a gente percebe essa energia de vida que está aqui, a gente fala, mas da onde vem? Então, vamos um pouquinho mais além. Nós precisamos entender que a força da criação, ela, no seu primórdio, ela não possui a polaridade. Ela é uma energia que vai se lançar no contexto evolutivo, para que a partir dessa energia que não possui polaridade, ela crie a primeira polaridade. Então, se você pegar isso em símbolos, não é difícil de entender. Você pega um círculo e dentro desse círculo você põe um ponto. Isso os teósofos chamam de primeiro trono, primeiro logos, ou a energia mais sutil que existe. E essa energia, ela está pura e prístina de uma forma onde existe nela, ali naquele momento, um embrião do que no futuro será a polaridade. Quando ela resolve entrar mais a fundo na experiência, ela se polariza. Aí que já começa o princípio de 2 polos a serem estudados. Então, o círculo que possuía somente um pontinho no centro, ele se torna um círculo dividido em 2. Então, surge o que na teosofia é chamado de segundo trono ou logos. A parte superior do círculo é chamado da energia espiritual, ou purusha, que é uma palavra voltada para o Oriente, mas entenda como uma energia cósmica ou espiritual. Seria como se fosse o olho voltado para cima. Mas também existe a parte de baixo, que é a parte da matéria. Então, Purusha, espírito, a parte superior do círculo, e Prakriti, a parte inferior. Então, aí já começam as 2 energias. Você pode dizer que a energia de pai e mãe estão expressas ali, numa neutralidade absoluta e perfeita, mas que vai ter que entrar em movimento. Então, essa energia do espírito, que está na parte superior, seria, se você pudesse colocar como pai,
ela se projeta na parte inferior, que vai criar todo o mundo material, que é a parte de baixo do círculo, e começa a ter um serpentear de energias. E esse serpentear, através da parte geradora, acaba gerando o círculo dividido em 4, ou a quadratura do círculo. E essa parte de baixo é chamado de terceiro trono logos, que é onde nós vamos estar imersos hoje no universo dos 4 elementos, hoje no universo dos 4 reinos. Então, quando nós falamos da energia da mãe, ou da força da criação, isso vai muito mais além do que a gente imagina, do que o próprio princípio da gravidez da mulher que aqui se encontra. Na verdade, ela é uma projeção terrena dessas energias cósmicas que ali existem. Se a gente continuar na analogia dos planetas, falando da mulher, falando do lado feminino, vejam que lindo isso. A mulher tem 2 planetas que simbolizam ela de uma forma maravilhosa. Quais são esses planetas? A Lua e Vênus. Quando nós falamos da Lua, a Lua tem o seu movimento de translação ao redor da Terra em 28 dias. Então a Lua representa aquele processo de depuração, de limpeza, que é a fase cateminal da mulher, que menstrua todo mês, e isso é um ciclo lunar da mulher. Então a mulher, ela associa-se, daí que vem a letra Men, hebraica, que eu falei no início do programa, a 13ª, que numa das traduções ela simboliza a água, a vida, a vitalidade. Então a mulher está muito ligada a essa parte de líquidos. Então ela tem, a cada 28 dias, ela tem essa produção do ciclo lunar, que está ligada ao sangue, à limpeza, à depuração. Quando ela engravida, ela entra nas realidades de Vênus. Vênus demora para dar a volta ao redor do Sol 9 meses. Então a mulher sai do ciclo de sangue lunar, cessa ele e entra no ciclo venusiano, onde o sangue transmuta-se em leite. Então a mulher, ela traz toda essa potencialidade planetária, vibracional, de produção e reprodução nela. Ela é perfeita. Além do lado terreno, ela tem esse lado cósmico e celeste maravilhoso. Daí que esses ciclos lunares e esses ciclos venusianos, lunares 28 dias e venusianos 9 meses, trazem em várias tradições o mistério das 2 taças. Você tem a taça lunar, que é chamada de taça de soma, que está ligada aos mistérios do sangue. E você tem a taça venusiana, que é chamada de chukra. Essa taça está ligada aos vamos dizer assim, o licor do panteão hindu, que é chamado de Amrita, aí que surge com o tempo, isso está muito associado à mulher ou ao poder feminino, a taça do Santo Graal, que representa o lugar onde é depositado todas as experiências de todos os grandes seres. Então tudo isso é muito lindo, tudo isso é maravilhoso, e tudo isto está em sintonia com o que representa a força da mulher, que toda mulher traz dentro de si esse potencial de mãe. Seja ela mãe ou não, este potencial está dentro dela. Ela vive essas realidades. Quer ver um outro exemplo? Se você chegar, você fala de Deus ou do grande Criador, o grande arquiteto do universo. Ele, como uma trindade, ele se lança no processo evolutivo através de 7 raios ou 7 emanações. E essas 7 emanações, que a gente chama de anjos, trazem uma 8ª consciência que, além dessa fonte criadora, representaria a mãe deles. Então existe a mãe ou a progenitora cósmica ou universal, a mãe universal dos 7 anjos. Daí que surge os mistérios da ave de Hansá ou a pomba do Espírito Santo, que é a mãe dos 7 anjos gerados pela fonte criadora. E essas 7 forças, se você se aprofundar um pouquinho mais, com palavras que têm a sua raiz no Oriente, nós chamamos isso de Shaktis. As Shaktis, elas representam essas 7 emanações cósmicas diretas desses 7 anjos, ou as forças criadoras, porque anjo, a princípio, é andrógeno. Anjo não tem esse polo masculino e feminino, ele é andrógeno. Então essa força feminina, que é emanada dessas consciências angélicas, são chamadas de Shaktis. E essas Shaktis, que trazem o poder plasmador e diferenciador da matéria, também cada uma delas se ramifica em 7, formando 49 fogos celestes, que vão ter que encontrar
com as suas projeções aqui na face da Terra, 49 fogos que representam a realidade de Kundalini. E o serpentear das duas gera vida. Então, no seu sentido mais transcendental, de uma certa forma eu expliquei o sexo no seu sentido mais lindo, mais sublime, que representam essas vibrações que descem para nós e geram todo o universo manifestado. Tudo isso está associado principalmente como polo de efeito na mulher, que tem o seu poder de reprodução de todas essas forças. Outro exemplo, o Dia das Mães é sempre comemorado em maio. Em maio nós temos o quê? Nós temos a projeção astrológica do signo de Touro. Quando nós falamos do signo de Touro, nós trazemos os mistérios das Pleiades. O quanto já nos se gerou de misticismo em relação ao mistério das Pleiades. As Pleiades, na verdade, tendo o Alcione como a principal hoje, entre elas, né, que são estrelas que estão associadas aos mistérios de sóis ocultos, nós temos o quê? Nós temos ali as consciências ou as vibrações do que outrora, numa época de ouro da humanidade, onde nós tínhamos seres realmente divinos aqui, projetados reis e rainhas na época da Atlântida, quando as experiências dessas rainhas foram poupadas de um grande deicídio ou morte da divindade, para onde que a consciência dessas rainhas foram? Foram para as Pleiades. Então as Pleiades representam um local onde você também tem essa força cósmica e celeste ali projetada. Então, os Dias das Mães, comemorada no mês de maio, isso tem tudo a ver com a tradição, se você faz a abstração, e com isso você consegue observar toda essa energia. Agora, pegando a nossa realidade aqui, nós temos o quê? Como eu falei no início do programa, mães de todos os reinos, minerais, vegetais, animais e seres hominais. Já falei da mãe dos anjos, que é a pomba do Espírito Santo. Então aqui, se você pegar esse quaternário em movimento, você tem um quinto ponto. E esse quinto ponto muito se associa à força da mãe, que se espalha com amor pelas 4 energias que vão fazer todo esse movimento. Este é um segredo também das pirâmides. Se você olhar as pirâmides, elas possuem 4 lados e um ponto central. E esse ponto central está ligado a esse fogo cósmico que desce aqui, se projeta e gera todas as criaturas e todos os seres. Então, neste programa, eu, Newton Schultz, saúdo todas as mães passadas, que já não estão aqui, mas estão dentro do nosso coração, as mães presentes e as mães futuras, e todas as mulheres que estão em sintonia com todo esse processo evolutivo, que trazem essa missão fantásticas associadas a todos esses valores, que eu coloquei apenas alguns aqui. A gente poderia falar muito, mas o nosso tempo é limitado. Então todas sejam saudadas, e eu mando especialmente aqui agora um grande beijo para a minha mãe, que possivelmente está me ouvindo. Pelo menos essa ouvinte eu tenho, viu, Evaldo? A minha mãe, a dona Maria Tereza, MT, que está ali, eu brinco, chamo ela de MT, que foi a pessoa que possibilitou a minha chegada aqui no planeta Terra. Receba agora do seu filho Newton Schultz um grande, um imenso beijo e um abraço cósmico, celeste, terreno, e te amarei até os últimos dias da minha vida aqui. Tenha certeza disso, querida mãe. É isso, gente. Finalizando o meu programa, como eu sempre divulgo aqui, a oportunidade de você ingressar na Sociedade Brasileira de Obiose. Eu tenho autorização para fazer essa divulgação para que você possa ingressar nessa sociedade. Então, se você está afim de beber da fonte, de pegar ali todos os conhecimentos que ali estão, e através deles você desenvolver o seu pensar, o seu livre pensar, e de uma forma individual entrar no coletivo de toda essa iniciação, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Me informe a sua localidade, esteja você aqui em São Paulo, capital, ou em qualquer parte do mundo, porque você pode fazer a iniciação online. Tem um pequeno custo? Tem. Mas isso para que o instrumento tenha um recurso de existência. Finalizando, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e me informe a sua localidade. Queridos ouvintes, para todos amanhã uma grande celebração, um feliz Dia das Mães, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Feliz Dia das Mães, até o próximo sábado.